Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive cometendo pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 9 e 10. Satanás é o inimigo incomparável de Deus. Pode alguém ter pacto com o diabo e se relacionar bem com Deus? Quando o Senhor Jesus predisse o juízo sobre a esquerda, dizendo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41, disse exatamente que na eternidade o lugar dos filhos do diabo é com ele no inferno. Quem são os filhos do diabo? Todos os seres humanos, organizações que fazem pactos com o diabo, por natureza, são filhos ou propriedades dele. Quem faz pacto com o diabo ganha a natureza dele, que é mentir, roubar, matar e destruir. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 10, versículo 10. Certo dia, um padre, numa entrevista, ele fez um incentivo. Todos devem conhecer a linda história da igreja. Aí acrescentou: nem tão linda assim. A história da igreja de Jesus Cristo começou a partir do ano 33 da era cristã. A partir do ano 306 depois do nascimento de Jesus, o imperador romano Constantino, adotando a igreja como a religião básica do império, deu início aos desvios doutrinários da igreja cristã primitiva, vindo mais tarde dar formação à igreja, que passou a ser denominada a partir do ano 381, depois do nascimento de Jesus, de a Igreja Católica. Documentário O Estado do Vaticano, de Lauro de Barros Campos, página 6. O pacto com o diabo. A Igreja Católica, entre os anos 306 a 1950, criou dogmas básicos para o seu exercício na história. Tais dogmas constituíram-se num conjunto de regras e heresias contradizendo os ensinamentos da palavra de Deus. Além das heresias dogmáticas, foi criado dogmas para matar e destruir quem não quisesse ser católico. Hoje, ano 2020, a Igreja Católica está divulgando com ênfase nas redes sociais as alterações do sentido da profecia de Gênesis 3,15, invertendo o sentido. O texto diz assim, traduzido com fidelidade do original, numa linguagem mais inteligível a nós: e porém inimizade entre Satanás e a mulher, e entre os filhos de Satanás e o filho da mulher. O filho da mulher ferirá a cabeça de Satanás, e Satanás ferirá o calcanhar do filho da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa profecia foi feita pelos lábios do próprio Deus. A mulher na profecia é uma referência a Maria, a mãe biológica de Jesus. A semente da mulher refere-se a Jesus. O pisar na cabeça da serpente é uma referência à vitória de Jesus sobre Satanás com sua morte na cruz e na ressurreição, vencendo o poder da morte. Do ano 1970 até o ano 2019, a Igreja Católica
pregou exatamente isso, dando ênfase ao nascimento, à crucificação e à ressurreição de Cristo. Fez isso como forma de engano e de atrair os que têm saído do clero para movimentos evangélicos. Neste ano 2020, a Igreja Católica alterou a verdade da profecia de Gênesis 3,15, proferida pelo próprio Deus, para afirmar como lavagem cerebral sua aplicação. Maria pisa na cabeça da serpente. Maria pisa na cabeça da serpente. Maria pisa na cabeça da serpente. O conceito é: uma mentira repetida várias vezes acaba ecoando-se como verdade. Qual a razão da Igreja Católica aplicar essa mudança brusca na interpretação do texto profético? Como se não bastasse, está usando como base a mulher mencionada no capítulo 12 de Apocalipse, a qual não tem nada a ver com o pisar na cabeça da serpente. Ouça essa parte da reportagem. A igreja assinou um pacto com o diabo em 11 de fevereiro de 1929. Nesse dia, Benito Mussolini entra pela primeira vez na cidade do Vaticano. Vem acabar com a reclusão voluntária dos papas que se consideram prisioneiros do Estado italiano há mais de meio século. Até aquele dia, o diabo era para a igreja um mundo moderno que a havia privado de suas terras e de seus bens. Com a perda dos territórios pontifícios, desmorona o edifício que permitia ao Vaticano influir no mundo cristão e nas nações europeias. Durante 60 anos, ele não cessaria de tentar recuperar a plenitude de seu poder espiritual e temporal. Porque durante a história da Igreja Católica, ela desviou-se dos ensinos da Palavra de Deus, inventou seus próprios dogmas, tornou-se a mãe da idolatria do mundo, mentindo, perseguindo, torturando, matando a muitos do povo de Deus, queimando pirâmides de Bíblias confiscadas dos evangélicos. Por essa e outras razões, ela é chamada em Apocalipse capítulo 17 de a prostituta e a mulher embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus e outros. A Igreja Católica fez tudo isso porque, a partir do pacto com o diabo, em 11 de fevereiro de 1929, além de ser contagiada com a natureza do diabo, tornou-se propriedade dele. Diante de tudo isso, pergunto ao prezado ouvinte: qual tem sido a sua igreja? A igreja propriedade do diabo ou a igreja corpo de Cristo? Com isso, podemos afirmar que a Maria do catolicismo não é a mesma Maria, mãe biológica de Jesus, pois, dada a inimizade entre Deus e o diabo, que relação tem Maria, a mãe biológica de Jesus, com a Maria do catolicismo romano? Se você pesquisar a origem de cada imagem supostamente de Maria, verás que a imagem de Aparecida é procedente do candomblé da África, movimento prestador de cultos ao diabo. A imagem de Fátima foi uma trama mentirosa envolvendo 3 crianças e uma jovem moradora no sítio próximo da Cova da Iria, em Portugal. E quais são as origens das demais imagens que alegam ser imagens de Maria, a mãe de Jesus? Maria, a mãe biológica de Jesus, jamais teria qualquer relação com personagens de enganos e mentiras inventadas pelo clero romano. Apocalipse capítulo 18, versículo 4, deixa claro que existe muita gente sincera, vítimas de enganos lá dentro, as quais são convidadas pela voz que vem do céu, dizendo: sai dela, povo meu.